Você sabia que existem mulheres que enfrentam o momento mais sagrado de suas vidas, completamente abandonadas por quem jurou protegê-las? E se eu te dissesse que enquanto eu gritava de dor, numa mesa de parto, sangrando e pedindo socorro desesperadamente, meu marido se sentou tranquilamente e abriu o jornal como se nada estivesse acontecendo? É normal, mulher sempre faz drama. Ele disse ao médico que chegou 3 horas atrasado para me atender. Durante 18 horas, estive entre a vida e a morte, enquanto o homem que havia prometido me amar e cuidar de mim, simplesmente me observava definhar sem mover um dedo para me ajudar. Olá, meus queridos, que bênção poder falar com vocês hoje. Sou Maria Conceição dos Santos, tenho 73 anos, bem vividos. Nasci num pequeno povoado chamado Caruaru, no interior de Pernambuco, mas hoje moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, onde encontrei a paz que tanto busquei durante anos. Estou gravando este vídeo do meu pequeno quintal, onde tenho todas minhas plantas medicinais que cultivo com tanto carinho. Vocês estão vendo essas ervas aromáticas que tenho aqui atrás? Eu planto desde há mais de 20 anos, alfavaca, hortelã, camomila, alecrim e manjericão. Cada uma tem seu propósito, cada uma me acompanhou no meu processo de cura. Agora passo meus dias cuidando do meu jardim de remédios caseiros e fazendo meus bordados à mão. Aprendi a bordar quando era mocinha, lá em Pernambuco, vendo minha mãe fazer esses desenhos tão bonitos com linhas coloridas, mas foi depois dos 60 anos que isso se tornou meu sustento e minha terapia. Faço toalhas com flores de mandacaru bordadas, guardanapos com desenhos de bem-te-vis, e até roupinhas de bebê com anjinhos e corações. As mulheres do bairro me fazem encomendas, especialmente para enxovais de noiva e batizados. É um trabalho que acalma minha alma, sabem? Cada ponto que dou é como se estivesse curando pedacinhos da minha própria história. Como se cada fio colorido fosse costurando as feridas que a vida me deixou. Minha filha Socorro me ajudou a criar este canal. Foi ela quem me disse: "Mãe, sua história precisa ser contada. Pode ajudar muitas mulheres que estão passando pelo mesmo que a senhora passou." No começo me dava muita vergonha. Imaginem, uma senhora da minha idade falando para todo esse mundo da internet. Mas minha neta, Fernanda do Fortim, anos, me convenceu dizendo: "Vovó, tem muitas mulheres jovens que precisam ouvir que dá para sair por cima, que dá para sobreviver." E agora vejo o quanto pode ser importante compartilhar essas experiências para ajudar outras pessoas que se sentem sozinhas na sua dor. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora mesmo, eu gostaria que me contassem nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão me escutando e que horas do dia encontraram este vídeo. Será cedinho, com o café com leite e biscoito de polvilho, depois do almoço de domingo com toda a família, ou já de noite, depois do jantar, enquanto as crianças fazem o dever de casa? Sempre leio todos e cada um dos comentários. E me enche de alegria saber de onde vocês são, como vivem, que tradições têm nas suas famílias, e quando tiram um tempinho para escutar as histórias desta vovó que já viveu muito. Me respondam, viu? Vamos criar uma corrente de carinho e apoio mútuo. Se este vídeo gostarem, não esqueçam de deixar seu like, porque isso me ajuda muito para que o YouTube mostre meu conteúdo para mais pessoas que possam precisar. E por favor, se inscrevam no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo. Minha neta Fernanda me ensinou que é muito importante falar isso para que mais pessoas possam ver o conteúdo e para que possamos formar uma comunidade de apoio. E também apertem o sininho para receberem as notificações quando eu postar um vídeo novo, porque tenho muitas histórias ainda para compartilhar com vocês. Hoje quero conversar com vocês sobre um assunto muito difícil, mas que precisa ser falado sem rodeios nem vergonha. Sobre como, até nos momentos que deveriam ser os mais bonitos e sagrados na vida de uma mulher, como o nascimento de um filho, podemos sofrer maus tratos terríveis de quem deveria nos cuidar, nos proteger e nos amar incondicionalmente. Nem sempre um maltrato vem com tapas ou gritos.
às vezes vem do silêncio mais cruel, da indiferença mais dolorosa, do abandono, justamente quando mais precisamos de ajuda, compreensão e amor. Às vezes vem disfarçado de normalidade, como se fosse algo natural, que nós mulheres soframos em silêncio, como se fosse nosso destino inevitável, aguentar tudo, sem reclamar. Lembro como se fosse ontem, o nascimento do meu primeiro filho. João, foi em agosto de 1972. Eu tinha apenas 20 anos recém-completados, e esse dia mudou minha vida para sempre. Mas não da maneira bonita que uma jovem mãe espera. Não só porque me tornei mãe pela primeira vez, mas porque foi quando me dei conta do tipo de homem que eu tinha ao meu lado, do tipo de pessoa com quem havia decidido dividir minha vida, sem com Heckload Over Day, sem saber do que ele era capaz quando as coisas ficavam difíceis. Aquela noite terrível me ensinou que amor verdadeiro não são só palavras bonitas e promessas, mas sim ações concretas nos momentos mais difíceis. Me ensinou que um homem que te abandona quando mais precisa dele não merece ser chamado de marido, e muito menos de pai. A história que vou contar para vocês não é fácil de ouvir, mas é importante que se saiba, porque enquanto continuarmos calando essas realidades, enquanto continuarmos fingindo que o maltrato não existe, ou que é algo privado que não deve ser falado, vão continuar havendo mulheres que sofram em silêncio, acreditando que não tem opções, que não há saída, que tem que aguentar, porque as coisas são assim. Mas há saída sim, dá para sair por cima sim, dá para reconstruir a vida, depois da dor mais profunda. Eu sou a prova viva disso. Aos meus 73 anos, posso dizer que encontrei a paz, que encontrei minha própria força, que consegui criar meu filho, longe da violência, e que pude ensinar a ele o que é respeito às mulheres. Então me acompanhem neste relato, me abracem com seus corações, porque algumas partes vão ser muito pesadas de escutar, mas no final, vocês vão ver que sempre há luz, depois a escuridão mais profunda. Durante todos esses anos, guardei esta dor no meu peito, compartilhando apenas pedaços, com minha família mais chegada. Mas agora, nesta fase da minha vida, sinto a necessidade e a responsabilidade de contar toda a verdade, sem enfeites, sem suavizar os detalhes mais crus, porque acredito firmemente que minha experiência pode salvar vidas, pode abrir olhos, pode dar esperança a mulheres que hoje se sentem presas em situações parecidas. Quando eu era jovem lá pelos anos 70, não existiam as redes de apoio que existem hoje. Não havia casas de apoio para mulheres maltratadas, não havia linhas telefônicas de emergência, não havia organizações que te ajudavam a sair de um relacionamento violento. Nós mulheres estávamos completamente sozinhas. Dependíamos da boa vontade de vizinhos bondosos ou da força das nossas próprias famílias. Mas também quero que saibam que minha história não é só de dor e sofrimento. Também é uma história de resistência, de coragem, de mulheres solidárias que me estenderam a mão quando mais precisei. É uma história de segundas chances, de amor próprio, que pode ser recuperado, de dignidade que ninguém pode nos tirar, se nós não permitirmos. Por isso convido vocês a ficarem comigo, até o final deste relato, a escutarem, de coração aberto, a comentarem se viveram algo parecido, ou se conhecem alguém que possa precisar ouvir estas palavras. Juntos podemos formar uma rede de apoio que ultrapasse as telas, uma comunidade, onde nenhuma mulher se sinta sozinha na sua dor. Nasci numa casinha muito humilde de taipa, daquelas com chão batido e teto de telha de barro, lá em Caruaru, Pernambuco. Era uma construção típica dos bairros pobres dos anos 50, paredes grossas que mantinham fresco no calor do verão. Uma pequena varanda na frente onde minha mãe punha seus vasinhos com gerânios vermelhos e brancos. E um terreiro grande nos fundos onde criávamos bichos de quintal. Meu pai, Antônio dos Santos Silva, era um homem trabalhador e honesto, que se levantava antes do sol raiar, para ir para a roça. Trabalhava como meeiro em diferentes sítios, plantando milho, feijão, mandioca e algodão em terras dos outros, porque a nossa própria era tão pouca, que mal dava para uma rocinha de subsistência. Era daqueles homens calados, de mãos ásperas pelo trabalho pesado, mas com um coração nobre, que jamais levantou a voz para minha mãe, nem para nós filhos. Minha mãe, Francisca Souza dos Santos, era a alma
e o coração da nossa casa. Era costureira de profissão, tinha aprendido a arte da agulha com sua própria mãe, minha avó Antônia, que Deus a tenha. Tinha umas mãos mágicas para criar vestidos bonitos, com tecido simples. Fazia vestidos de primeira comunhão, com morim branco, e rendas, vestidos de 15 anos, com cetim de cores, e paitéis. E também remendava toda a nossa roupa de família para que durasse mais tempo. Sua máquina de costurar Singer, uma relíquia preta com pedais dourados, era o tesouro mais precioso da casa. Éramos 7 filhos no total, e mesmo a casa sendo pequena, sempre havia lugar para todos. Eu era a mais velha, Maria Conceição, nascida em março de 1952. Depois de mim, vinha José, nascido em 1954, um menino muito inteligente, que sempre sonhou em ser professor. Depois Fátima, do 1956, que tinha uma voz linda para cantar as músicas de Luiz Gonzaga. Seguia Pedro, nascido em 1958, o mais levado de todos, sempre se metendo em confusão, mas com um coração de ouro. Depois nasceram Lúcia, em 1960, que desde pequena, mostrava jeito para os números e as contas. Benedita chegou em 1962, uma menina muito doce e obediente, que era a xodó do meu pai. E por último, o pequeno João, nascido em 1964, o bebê da família, que todos nós cuidávamos como se fosse nosso próprio filho. Nossa casa tinha 2 cômodos principais, o quarto grande dos meus pais, que também servia de sala quando chegavam visitas, e o quarto dos fundos, onde dormíamos todos os filhos. As meninas numa cama grande de ferro batido que minha mãe tinha herdado da minha avó, e os meninos em esteiras no chão, bem limpinhas, e com suas cobertas de algodão tecidas à mão. A cozinha era o coração da casa, com seu fogão a lenha, que minha mãe mantinha aceso desde muito cedo. Tinha uma prateleira de madeira, onde guardava os pratos de louça, as panelas de alumínio e os copos de vidro grosso que comprava na feira. Num canto ficava o pilão de madeira, onde socava os temperos para os cozinhados, e noutro o coité, onde fazia massa para tapioca quando não tinha dinheiro para comprar farinha no armazém. O terreiro dos fundos era como um pequeno paraíso para nós crianças. Tinha árvores frutíferas que meu pai havia plantado com muito cuidado, uma mangueira que dava frutas docinhas no tempo do calor, goiabeiras que em outubro se enchiam de frutas rosadas e cheirosas, um pé de caju que nos presenteava com seus frutos azedos, para fazer refresco, e uma jaqueira, que era a alegria de todos na casa. Também tínhamos um galinheiro onde criávamos galinhas caipiras de várias cores, vermelhas, pintadas, pretas e brancas. Cada uma tinha sua personalidade, e nós dávamos nomes como se fossem bichos de estimação. Tinha a Ruivinha, uma galinha vermelha muito boazinha, que botava ovo quase todo dia. A Pintadinha era brava e protegia muito seus pintinhos. A Pretinha era a mais mansa, e se deixava pegar por nós crianças. Tínhamos também um porco que engordávamos durante todo o ano para matar no Natal, e fazer torresmo para as festividades. Meu pai comprava o leitãozinho na feira de segunda, e nós cuidávamos dele como se fosse parte da família, mesmo sabendo qual era o destino final dele. Quando eu era menina, meu dia começava muito cedo, antes do sol sair. Me levantava ao escutar os primeiros galos cantar na vizinhança, e via minha mãe já de pé, soprando as brasas do fogão para avivar o fogo. Minha primeira tarefa era ir buscar água no poço comunitário, que ficava a uns 20 minutos andando de casa. Carregava a lata d'água na cabeça, segurando com uma rodilha de pano, para não machucar, exatamente como faziam todas as mulheres e meninas do povoado. Era uma caminhada que eu fazia 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, porque a água acabava ligeiro com uma família tão grande. O poço era um lugar de encontro social para as mulheres da redondeza. Enquanto esperávamos nossa vez de tirar água, as senhoras conversavam sobre suas famílias, trocavam receitas de remédios caseiros para diferentes doenças, compartilhavam receitas de cozinha e às vezes até organizavam consórcios para se ajudarem umas às outras. Depois de trazer a água, ajudava minha mãe a acender bem o fogão e a botar o café numa panelinha de alumínio azul. Enquanto o café esquentava, eu pisava milho no pilão para fazer cuscuz fresquinho para o café da manhã. O som ritmado do pilão era como uma música familiar, que marcava o começo de cada dia.
Tomávamos café da manhã com cuscuz quentinho, feijão de corda refogado, queijo coalho quando tinha dinheiro extra, e café com leite adoçado com rapadura. Às vezes, quando meu pai tinha trabalhado extra, minha mãe comprava pão francês na padaria, e fazíamos sanduíches que nos sabiam uma delícia. Depois do café, me arrumava para ir à escola. Penteava minhas tranças sozinha. Vestia meu uniforme até o marinho com blusa branca que minha mãe me fazia novo todo o começo de ano letivo. E guardava meus cadernos e lápis numa sacola de chitão, que minha avó Antônia tinha bordado com flores coloridas. A escola ficava uns 40 minutos, andando por caminhos de terra, entre roças de algodão e mandacarus. Às vezes ia sozinha, outras vezes me juntava com minha amiga Rosário Silva e com outras meninas da vizinhança. O caminho era bonito, cheio de flores do campo no tempo das chuvas margaridas amarelas, papoulas vermelhas, primaveras roxas que subiam pelas cercas de pedra. Você também cresceu num lugar pequeno onde todo mundo se conhecia e se ajudava? Me conta nos comentários como era sua infância, porque essas lembranças nos conectam mesmo com as distâncias e os anos. Era uma escolinha rural de um salão grande, só com janelas altas, que deixavam entrar muita luz natural. As paredes eram pintadas de verde água, e tinham mapas do Brasil e do mundo, o alfabeto em letras grandes e alguns desenhos que nós crianças tínhamos feito. Estudavam crianças de todas as idades juntas, desde os de 6 anos que mal conheciam as letras, até os de 12 que já sabiam ler corrido e fazer contas complicadas. A professora Dona Esperança Silva Moraes era uma mulher de uns 40 anos, solteirona, que tinha chegado ao povoado mandada pela Secretaria de Educação, desde a capital do estado. Era muito rigorosa, mas justa, sempre vestia saias compridas de cores escuras e blusas brancas bem passadas. Tinha o cabelo preso num coque perfeito e usava óculos de metal, que lhe davam um ar muito sério e respeitável. Apesar da aparência severa, Dona Esperança era uma professora extraordinária, que me ensinou não só a ler e escrever, mas a amar os livros e o conhecimento. Me emprestava livros da sua biblioteca pessoal para eu ler em casa, contos dos irmãos Grimm, fábulas do Esopo, histórias de heróis brasileiros como Tiradentes e Zumbi dos Palmares. Também me ensinou a fazer contas difíceis, a conhecer a geografia do nosso país e a escrever cartas com letra bonita e boa ortografia. Quando as aulas terminavam, voltava correndo para casa para ajudar em todos os afazeres domésticos. Minha mãe sempre tinha trabalho me esperando: lavar roupa no tanque de cimento que ficava no quintal, estender a roupa molhada nos varais que meu pai tinha amarrado entre as árvores, varrer o chão de terra da casa com uma vassoura de gravetos, cuidar dos meus irmãozinhos menores, enquanto ela costurava na sua máquina Singer. Às quartas e sábados, íamos ao riacho lavar as roupas mais pesadas, as cobertas, as toalhas, as calças de brim do meu pai, que sujavam muito no trabalho da roça. Era toda uma expedição familiar. Minha mãe carregava uma bacia grande com a roupa suja, outra com o sabão em pedra, a palha de coco para esfregar, e o anil para as roupas brancas. Nós crianças carregávamos gamelas de madeira e cuias para enxaguar. O riacho era um lugar mágico para mim. Ir a largo e roço, com água cristalina que descia da serra. Tinha pedras grandes e lisas onde as mulheres do povoado se sentavam para bater roupa, formando como um círculo natural de lavadeiras, que conversavam enquanto trabalhavam. As crianças maiores cuidávamos dos pequenos para que não fossem se afogar, e às vezes, quando terminávamos de ajudar, nos deixavam molhar os pés na água gelada. Enquanto minha mãe e as outras mulheres lavavam, eu escutava suas conversas. Falavam sobre seus maridos, seus filhos, as fofocas do povoado, receitas de remédios caseiros para curar várias doenças. Era como uma escola da vida, onde eu aprendia sobre o mundo dos adultos, sobre os problemas que as famílias tinham, sobre como as mulheres se apoiavam umas às outras nos momentos difíceis. Os domingos eram dias muito especiais na nossa família. Acordávamos cedinho para nos arrumar para a missa das 8 na igreja de São Sebastião, o santo padroeiro do nosso povoado. Minha mãe nos dava banho a todos, numa bacia grande de alumínio, usando água morna, que esquentava em panelas no fogão. Nos vestia com nossa roupa mais bonita, as meninas com vestidos de cores claras que ela mesma fazia, com babados e fitas.
aos meninos com calças de gabardine e camisas brancas, bem passadinhas. A igreja era o prédio mais bonito do povoado, construída de pedra de cantaria rosa, com torres altas, que se viam de qualquer lugar. Por dentro tinha altares dourados, santos vestidos com roupas de veludo, bordadas com fios de ouro, e vitrais coloridos, que faziam luzes lindas, quando entrava o sol da manhã. Durante a missa, que durava 1 hora mais ou menos, nós crianças tentávamos ficar quietos, sentados nos bancos de madeira dura. Minha mãe tinha nos ensinado todas as orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio em Deus Pai. Eu sabia todas as músicas religiosas que o coral de senhoras cantava, dirigido por Dona Lourdes Pereira, a esposa do telegrafista. Depois da missa vinha a parte mais gostosa do domingo, o tempo livre, na praça principal. Enquanto os adultos ficavam conversando em grupos, nós crianças corríamos e brincávamos à vontade. Era o único momento da semana onde não tínhamos obrigações, onde podíamos ser só crianças. Brincávamos de ciranda, formando uma roda grande, onde todas passávamos por baixo cantando: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ao final da música, quem ficava preso embaixo do arco tinha que escolher entre cavalo ou cavaleiro, que representava cada uma das crianças que formavam o arco. Também brincávamos de esconde-esconde, onde uma criança fazia de pegador e se escondia enquanto todas cantávamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem não se escondeu uma vez! E o pegador saía correndo atrás de todo mundo. As meninas brincávamos também de casinha, usando panelinhas de barro em miniatura, que nossas mães compravam na feira. Fazíamos comida de mentira com terra, folhas e flores, imitando tudo que víamos nossas mães fazer em casa. Brincávamos de ser mães, carregando bonecas de pano que nossas avós faziam, penteando e vestindo elas, como se fossem bebês de verdade. Os meninos jogavam bola de meia na terra, fazendo gols entre dois paus. Também brincavam de peão, tentando manter ele rodando o maior tempo possível com o barbante. No tempo de vento, que era entre agosto e outubro, todos empinávamos papagaios feitos com papel de seda colorido, varetas de bambu e rabo de panos velhos. Na época de São João, que é uma festa muito importante no Nordeste, nossa casa se transformava completamente. Minha mãe começava os preparativos desde começo de junho, comprando bandeirinhas coloridas na feira, milho verde, amendoim e todos os ingredientes, para fazer o quentão, que era a bebida preferida do meu avô Severino, que tinha morrido quando eu tinha 8 anos. A fogueira que fazíamos no terreiro era uma obra de arte. Meu pai juntava lenha seca durante semanas e arrumava tudo em forma de pirâmide. No dia 23 de junho, véspera de São João, acendíamos a fogueira ao anoitecer e ficávamos em volta dela até de madrugada, assando milho, batata doce, macaxeira e cantando as músicas tradicionais de quadrilha. Dançávamos quadrilha no terreiro mesmo, com todos os vizinhos participando. Eu adorava quando chegava na parte balancê e todos balançávamos de um lado para o outro. Na parte tour, girávamos de braços dados, e no anarrié, fazíamos uma roda grande, que girava para os dois lados. Minha melhor amiga nessa época era Rosário Silva Pereira, filha do seu Damião Silva, dono da bodega do povoado. Rosário era 1 ano mais nova que eu, mas era muito esperta para a idade. Tinha cabelo comprido e cacheado, cor de mel, e uns olhos castanhos lindos que tinha herdado da mãe, Dona Terezinha, que diziam que na juventude tinha sido a mulher mais bonita de toda a região. As duas éramos completamente inseparáveis. Íamos juntas para a escola todas as manhãs, andando pelo mesmo caminho de terra, conversando sobre nossos sonhos, e sobre tudo o que nos acontecia. Brincávamos juntas nos recreios, fazíamos juntas as tarefas de tarde, e nos domingos depois da missa saíamos para explorar os arredores do povoado, sempre tomando cuidado de não nos afastar muito, para não preocupar nossas famílias. Rosário tinha uma vantagem sobre mim, como o pai dela tinha bodega, ela podia ler as revistas e jornais que chegavam da capital, antes de serem vendidos. Foi assim que conhecemos histórias de artistas famosos, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Carmen Miranda
e Grande Otelo. Líamos sobre seus shows, seus casos de amor, seus vestidos elegantes, e sonhávamos em viver algum dia em cidades grandes, cheias de cinemas e teatros. Quando eu crescer, vou ser professora como Dona Esperança, dizia Rosário com muita convicção. Vou estudar na Escola Normal do Recife, e depois vou voltar ao povoado para ensinar todas as crianças a ler. Me parecia um sonho lindo e muito nobre. E eu vou ser costureira como minha mãe, respondia eu. Mas não vou só remendar roupa. Vou fazer vestidos tão bonitos, como os que usam as artistas dos filmes. Sonhávamos juntas com o futuro, imaginando como seria nossa vida quando fôssemos mulheres adultas. Nos prometíamos que sempre íamos ser amigas, que nossos filhos iam brincar juntos, que íamos ser comadres, e nos ajudar sempre. Que bobinhas éramos, e como pouco sabíamos do que a vida tinha guardado para nós. Você também teve uma amiga de infância com quem dividia todos os segredos e sonhos? Conta nos comentários como era essa amizade especial, porque esses vínculos da infância marcam nossa vida para sempre. Nossa vida em Caruaru era simples e pobre no que diz respeito ao material, mas muito rica em amor familiar e tradições bonitas. Não nos faltava o básico para viver tino mosteto, comida caseira todos os dias, roupa limpa mesmo que fosse remendada, e principalmente, tínhamos o carinho incondicional dos nossos pais, e a união forte entre todos os irmãos. Claro que havia épocas muito difíceis, especialmente no tempo das secas, quando as chuvas tardavam a chegar e as colheitas se perdiam. Nesses momentos o milho e o feijão acabavam antes da hora em casa, a água ficava escassa porque os poços secavam, e as famílias do povoado passávamos apertos econômicos muito grandes. Nesses momentos duros, meu pai tinha que sair para trabalhar longe do povoado, às vezes até em outros estados, em fazendas grandes onde precisavam de trabalhadores temporários para as colheitas. Saía em grupos com outros homens do lugar, carregando trouxas com roupa e comida, para vários dias ou semanas, deixando as mulheres sozinhas com os filhos, e com toda a responsabilidade de manter as casas funcionando. Quando meu pai saía, minha mãe se transformava em pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhava em dobro na sua costura, pegando encomendas de vestidos para 15 anos, roupas de primeira comunhão, uniformes escolares, qualquer trabalho que aparecesse, mesmo que pagassem muito pouco. Também vendíamos doces caseiros que fazíamos entre todas cocadas de coco ralado, doces de mamão com cravo, pé de moleque de amendoim com rapadura quebra quaixo de castanha, que moldávamos em folhas de bananeira. Nós filhos também ajudávamos como podíamos. Eu, que era mais velha, ficava cuidando dos meus irmãozinhos menores, enquanto minha mãe costurava até muito tarde, sob a luz de uma lamparina de querosene. José, que mesmo sendo menino, era muito responsável, saía para ajudar outros homens do povoado, em trabalhos de roça, em troca de milho ou feijão. Fátima ajudava a lavar a roupa dos outros, para ganhar uns trocados. Todos botávamos nossa parte para que a família saísse na frente. Foram anos de muita união familiar, onde aprendemos que nas famílias de verdade, todos se apoiam, todos colaboram, todos sacrificam alguma coisa pelo bem-estar comum. Minha mãe nos ensinou que a pobreza não é motivo de vergonha, se você vive com dignidade, com trabalho honesto, e com amor, uns pelos outros. Foi durante uma dessas secas terríveis, quando eu tinha 12 anos recém-completados, que começaram as dificuldades maiores que nossa família tinha conhecido até então. Era o ano de 1964. Me lembro muito bem porque foi quando aconteceram muitas coisas importantes no país. Embora lá no nosso povoado afastado, mal ficássemos sabendo do que acontecia no resto do Brasil. A seca daquele ano foi horrível. Dizem que foi a pior que os mais velhos do povoado tinham visto em toda a vida. Os poços secaram completamente. As roças queimaram com o sol antes de dar frutos. As árvores frutíferas secaram, e até os poços mais fundos começaram a dar água salgada, que não dava para beber, nem para cozinhar. Os bichos também sofriam muito. Nossas galinhas pararam de botar ovos. O porquinho ficou muito magro, porque não tinha resto de comida para dar a ele. E muitas famílias do povoado tiveram que vender seus animais a preços muito baixos, porque não tinham como alimentá-los. Meu pai, desesperado por não conseguir trabalho, nem nos sítios perto, porque todos estavam na mesma situação terrível, tomou a decisão mais difícil da sua vida: se mudar
para buscar trabalho, em São Paulo, aquela cidade imensa da qual tínhamos ouvido falar, mas que para nós, era como outro mundo completamente diferente. Lembro perfeitamente da noite, antes dele partir. Toda a família jantamos juntos, tapioca com sal e chá de erva cidreira, porque já não tínhamos nem feijão. Meu pai nos contou que ia com outros homens do povoado num pau de arara, que iam procurar trabalho nas fábricas, ou na construção civil, que ia mandar dinheiro assim que conseguisse, mas que não sabia quando ia voltar. Minha mãe não chorou na nossa frente, mas eu a escutei soluçar baixinho no quarto, quando pensava que todos estávamos dormindo. Era uma mulher muito forte, mas naquela noite entendi que ela também tinha medo, que também se sentia sozinha, e preocupada sobre como ia criar 7 filhos, sem o marido. Meu pai se foi quase um ano inteiro, mandando um pouquinho de dinheiro, quando conseguia trabalho, mas era muito pouco, e chegava muito de vez em quando. Às vezes, passavam 2 ou 3 meses sem recebermos nada, e minha mãe tinha que fazer milagres para nos dar de comer a todos, e pagar o pouquinho de aluguel que devíamos pela casinha. Minha mãe, que sempre tinha sido muito religiosa e devota, começou a fazer novenas diárias para Nossa Senhora Aparecida, para São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, e para São José, que é o padroeiro dos trabalhadores. Todas as noites, depois do jantar e antes de dormir, nos juntava todos em volta do seu altarzinho caseiro, para rezar o terço completo, e pedir a Deus que cuidasse do meu pai, e que mandasse as chuvas que tanto precisávamos. Nós crianças sentíamos a mudança pesada no ambiente da nossa casa. Já não era a mesma alegria de antes. Já não se ouvia as risadas e as conversas animadas durante as refeições. Minha mãe sempre estava preocupada, com aquela expressão de angústia que se notava principalmente nos olhos, quando pensava que não estávamos vendo. Não era só o calor terrível que não passava nem de noite, nem a falta de água que nos obrigava a andar cada vez mais longe para achar poços que ainda tivessem um pouquinho. Era também a preocupação constante pelo dinheiro, pela comida que acabava mais rápido cada dia. Por não saber que notícias íamos receber do meu pai, ou se íamos receber. O silêncio mais triste era quando passava algum vizinho pela nossa casa, para se despedir, porque também estava indo embora do povoado. Nós vamos para o Rio de Janeiro. Lá dizem que tem trabalho nas obras, dizia seu João Batista com sua família inteira. Nós vamos para Brasília, para tentar a sorte na construção civil, anunciava a dona Sebastiana, carregando seu bebê mais pequeno. Cada despedida era como uma apunhalada no coração, porque sabíamos que talvez não íamos ver essas famílias nunca mais. O povoado ia ficando vazio aos poucos, com casas abandonadas, onde cresciam matos, com negócios fechados, porque já não havia clientes para comprar nada. Foi nessa época tão difícil, que notei a primeira mudança grande na minha própria vida. Uma mudança que me doeu muito, mas que ao mesmo tempo, me fez crescer e amadurecer mais rápido do que qualquer menina de 12 anos. Tive que deixar a escola para ajudar tempo integral em casa, e cuidar dos meus irmãozinhos menores, enquanto minha mãe trabalhava dia e noite na costura, para tentar levar a família adiante. Foi uma decisão que partiu meu coração, porque eu amava estudar, amava os livros, amava aprender coisas novas todos os dias. A professora Esperança veio pessoalmente à nossa casa, uma tarde, para falar com minha mãe. Sentaram as duas na varanda da frente, nas únicas 2 cadeiras que tínhamos, e falaram durante mais de 1 hora. Eu fiquei perto, fingindo que estava varrendo o quintal, mas escutando cada palavra que diziam. Dona Francisca, disse a professora com muita seriedade, Maria Conceição é a menina mais inteligente que tive em todos os meus anos de ensino. Aprende rapidíssimo, tem uma memória extraordinária, lê melhor que crianças muito maiores que ela. Por favor, não a tire da escola. Seria uma pena terrível desperdiçar esse talento. Minha mãe explicou entre lágrimas que não tínhamos opção, que precisava que eu ajudasse em casa porque já não conseguia sozinha com tudo, que entendia que era uma pena, mas que primeiro estava a sobrevivência da família inteira. Se a senhora quiser, propôs Dona Esperança, eu posso continuar ensinando Maria Conceição nas tardes, sem cobrar nada, depois que termine com suas obrigações em casa. Não podemos deixar que uma mente tão brilhante se desperdíce. Mas minha mãe,
Embora agradeceu muito a oferta generosa da professora, teve que recusar. Professora, agradeço de coração, mas Maria Conceição nas tardes também tem que me ajudar. Preciso ensinar a ela a costurar bem, para que me ajude com as encomendas, porque sozinha, já não dou conta. Essa conversa, escutei com o coração partido em 1000 pedaços. Era como se estivessem falando de fechar para sempre uma porta que me levaria a um futuro melhor, a possibilidade de ser alguém mais na vida, de ter uma profissão, de não depender sempre de outros para sobreviver. Mas também entendia, com essa sabedoria prematura que te dá a pobreza, que minha mãe tinha razão. Não tínhamos opções bonitas para escolher, só tínhamos a realidade dura, que exigia que cada um fizesse sua parte, para que todos pudéssemos comer todos os dias. Então não fiquei muito tempo chorando pelo que não ia poder ser. Em vez disso, decidi que se ia deixar a escola, ia aprender o máximo possível da minha mãe, para ser a melhor costureira que pudesse ser. Se esse ia ser meu ofício, ia fazê-lo com orgulho e com excelência. Você também teve que deixar algo que amava fazer, para ajudar sua família? Me conta nos comentários, porque se sacrificar pelos entes queridos é algo que une muitas mulheres. Minha mãe começou a me ensinar a sério a arte da costura, não só os remendos básicos que eu já sabia fazer. É um ofício nobre, minha filha, me dizia enquanto me mostrava como fazer os pontos mais complicados. Com uma agulha e um dedal nas mãos, uma mulher pode sair adiante em qualquer lugar do mundo. Nunca vai te faltar comida se você souber costurar bem. Me ensinou a tirar medidas corretas com a fita métrica amarela, que guardava enrolada numa caixinha de metal. Me ensinou a cortar moldes em papel de jornal, antes de cortar os tecidos caros. Me ensinou os diferentes tipos de ponto atrás, para costuras resistentes, ponto de lado para barras invisíveis, ponto de caseado para que os botões não se desfizessem. Eu aprendia rapidinho, como se tivesse nascido com o dom herdado da minha mãe e da minha avó. Minhas mãos pequenas se acostumaram logo ao ritmo da agulha entrando e saindo do tecido, ao som da máquina Singer pedalando suavemente, ao cheiro do goma quando passávamos as costuras terminadas. Foi também nessa época que comecei a me interessar de verdade pelo bordado, vendo as peças tão bonitas e delicadas que algumas clientes mais ricas do povoado traziam para minha mãe consertar ou fazer modificações. Havia vestidos de 15 anos com bordados de flores em linhas de seda coloridas, toalhas de altar com desenhos religiosos, em linha dourada, blusas de baiana com passarinhos e flores típicas de Pernambuco, bordados à mão com uma perfeição que me deixava maravilhada. Um dia, eu também vou saber fazer bordados assim bonitos, prometia a mim mesma enquanto observava cada detalhe, cada ponto, cada combinação de cores. Não sabia então que esses bordados iam se tornar muitos anos depois, na minha terapia, na minha forma de curar as feridas da alma, na minha maneira de contar histórias, sem palavras. Quando meu pai finalmente voltou de São Paulo, depois de quase um ano de ausência, quase não o reconheci. Havia mudado muito fisicamente e emocionalmente. Estava mais magro, com o rosto queimado de tanto sol trabalhando em obras, ao ar livre. E tinha uma expressão de cansaço profundo nos olhos, que nunca tinha visto antes. Suas mãos, que sempre tinham estado ásperas pelo trabalho da roça, agora tinham cicatrizes novas e calos diferentes de mexer com ferramentas de pedreiro. Mas trazia uma notícia que ia mudar completamente o destino da nossa família para sempre. Tinha conseguido um trabalho fixo e estável, numa fábrica têxtil em Recife, e toda a família nos íamos mudar para lá, antes que começassem as aulas do ano seguinte. É uma oportunidade que não podemos desperdiçar, nos explicou naquela noite durante o jantar, quando toda a família estávamos reunidos pela primeira vez em muitos meses. Na fábrica vão me pagar um salário fixo toda semana. Vamos ter seguro médico para todos, e as crianças vão poder estudar em escolas melhores. Na cidade, há mais oportunidades para todos. Lembro perfeitamente da mistura de emoções contraditórias que senti ao ouvir essa notícia tão importante para nosso futuro.
Por um lado sentia uma alegria enorme de que meu pai tinha voltado são e salvo, e de que finalmente íamos ter estabilidade econômica, depois de tantos meses de incerteza e apertos. Mas por outro lado, me dava uma tristeza muito profunda ter que me despedir de Caruaru, o único lugar que tinha conhecido nos meus 13 anos de vida. Me dava tristeza me separar para sempre da minha melhor amiga Rosário, com quem tinha compartilhado tantos sonhos e tantos segredos de meninas. Me dava a pena deixar o túmulo do meu avô Severino, no cemitério do povoado, onde íamos todos os domingos, depois da missa, levar flores frescas. Também me dava medo da cidade grande, da qual tinha escutado histórias contraditórias. Algumas pessoas diziam que a cidade era maravilhosa, cheia de oportunidades, com ruas asfaltadas, luz elétrica, água encanada nas casas e escolas, com professores muito preparados. Outras pessoas contavam coisas que me assustavam, que havia muita violência, que as pessoas eram frias e não se ajudavam entre vizinhos, que era fácil se perder em ruas enormes, cheias de carros e ônibus. Mas ao mesmo tempo, a parte sonhadora do meu coração se emocionava pensando na possibilidade de voltar à escola, de ter acesso a mais livros, de conhecer esse mundo maior do qual só tinha lido nas revistas que chegavam à bodega do seu Damião. Sonhava em ver cinemas de verdade, conhecer parques grandes, caminhar por ruas onde houvesse lojas cheias de tecidos bonitos e cores que não tinha visto nunca. Minha mãe também tinha sentimentos contraditórios. Estava feliz pela estabilidade que nos esperava, mas preocupada por deixar para trás tudo o conhecido. E se não chegarem clientes na cidade, Sei perguntava, e se lá há muitas costureiras melhores que eu? Meu pai a tranquilizava dizendo que, numa cidade tão grande, sempre havia trabalho para mãos hábeis como as dela. Os preparativos para a mudança foram intensos e emocionantes. Tínhamos muito poucas pertences, mas cada objeto tinha um valor sentimental enorme. A máquina de costurar Singer da minha mãe foi a primeira coisa que empacotamos, embrulhando-a com cuidado em cobertores velhos, porque era nosso tesouro mais valioso e nossa garantia de sobrevivência no lugar novo. Também empacotamos a roupa que tínhamos, os utensílios de cozinha mais indispensáveis, as imagens religiosas que enfeitavam nosso altarzinho caseiro, e algumas lembranças familiares, como as fotografias dos avós que já tinham morrido, e as cartas que meu pai nos tinha mandado de São Paulo. O dia da despedida foi um dos mais tristes da minha infância. Todo o povoado nos acompanhou até a parada de ônibus, que ficava na estrada principal, uns 30 minutos, andando das nossas casas. Rosário chorou tanto que me contagiou, e as duas terminamos abraçadas, prometendo que íamos nos escrever cartas todas as semanas, e que algum dia íamos nos ver de novo. Dona Esperança, minha professora querida, me deu um caderno novo com capas de papelão duro e me disse: Maria Conceição, nunca deixe de escrever. Escreva sobre tudo que vir e sentir na cidade nova. Algum dia vai agradecer ter essas lembranças escritas. Também me deu um lápis novo e uma borracha, que para mim, foram presentes mais valiosos que qualquer joia. Foi uma viagem longuíssima, e muito cansativa num ônibus de passageiros, que parava em todos os povoados do caminho. Íamos apertados entre malas, cestas, galinhas amarradas, e outros passageiros que também se mudavam para as cidades, procurando melhores oportunidades. O ônibus balançava muito nas estradas de terra, e vários dos meus irmãozinhos enjoaram durante o trajeto. Dormimos uma noite numa rodoviária, que cheirava a óleo diesel e comida frita, sentados em bancos de metal que estavam gelados pelo frio da madrugada. Comemos os sanduíches de feijão com pimenta, que minha mãe tinha preparado para a viagem, e bebemos água dos potes que esquentavam terrivelmente com o sol do meio-dia. Quando finalmente chegamos ao Recife, no final desse segundo dia de viagem, eu estava completamente impressionada com tudo que via. A rodoviária era um prédio enorme, maior que toda a praça de Caruaru. Havia centenas de pessoas andando em todas as direções, carregando malas, levando crianças no colo, gritando nomes de destinos que eu não conhecia. O barulho era ensurdecedor. Motores de ônibus, sirenes de ambulâncias, vozes de vendedores oferecendo comida e refrigerantes, música que saía dos rádios dos pontos comerciais. E o cheiro era uma mistura confusa
confusa de escape de ônibus, comida frita, perfumes baratos e suor de muita gente junta. Chegamos ao Recife, no dia 15 de janeiro de 1965, justamente quando eu acabava de completar 13 anos, estava prestes a entrar numa fase completamente diferente da minha vida, num mundo que me parecia gigantesco e apavorante comparado com a tranquilidade do nosso povoado. Você também teve que se mudar quando criança e deixar para trás seu lugar de origem? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque essas mudanças grandes sempre marcam nossas vidas de formas que não imaginamos. A vida no Recife foi uma mudança muito forte para uma menina criada no interior de Pernambuco. Os primeiros meses foram terrivelmente difíceis de adaptação. Morávamos num quartinho de cortiço na várzea, todos amontoados naquele espaço tão reduzido. Meu pai saía muito cedo para trabalhar na fábrica têxtil e só voltava de noite, sempre muito cansado do trabalho pesado. Minha mãe logo conseguiu algumas clientes para a costura, e eu ajudava em tudo que podia. Voltei a estudar numa escola pública perto do cortiço onde morávamos. Lembro que me dava muita vergonha do meu sotaque tão carregado de Caruaru. As outras meninas às vezes zombavam do meu jeito de falar, dos meus oxente e eita, que soavam muito do interior no ambiente urbano. Mas aos poucos fiz algumas amigas verdadeiras, principalmente Socorro Alves, uma menina que também vinha do interior, de um povoado perto de Garanhuns. Com o tempo nossa família foi se adaptando melhor à vida de cidade. Meu pai recebeu um aumento de salário na fábrica e conseguimos nos mudar para uma casa maior em Casa Amarela, que tinha 2 quartos, uma cozinha própria e um pequeno quintal, onde minha mãe pôde colocar alguns vasos com ervas aromáticas que lembravam nosso lar em Caruaru. Minha mãe finalmente começou a conseguir clientes regulares. As vizinhas do bairro foram conhecendo a qualidade do trabalho dela e começaram a encomendar vestidos para ocasiões especiais, uniformes escolares para seus filhos e concertos de roupa. Aos poucos foi formando uma clientela fiel que apreciava sua dedicação e seus preços justos. Eu estudava de manhã e de tarde, continuava ajudando minha mãe com as costuras mais complicadas. Tinha aperfeiçoado muito minha técnica durante aqueles 2 anos que fiquei sem escola. Então já podia fazer trabalhos bastante elaborados, vestidos de festa com babados, blusas com pregas, até uniformes de enfermeira com todos os detalhes perfeitos. Os fins de semana se tornaram algo especial para toda a família. Íamos à missa na Igreja do Espírito Santo, que era uma construção bonita, com vitrais coloridos que faziam luzes lindas durante a missa de domingo. Depois passeávamos pelo centro histórico do Recife, admirando a arquitetura colonial, os prédios antigos cobertos de azulejos portugueses, as pontes sobre os rios Capibaribe, às vezes como prêmio especial quando meu pai tinha tido uma semana de trabalho extra, nos levava para tomar sorvete no Parque 13 de Maio, ou para comprar tapioca dos carrinhos que vendiam nas esquinas do centro. Para nós, que vínhamos da vida austera do campo, esses pequenos luxos urbanos nos pareciam extraordinários. Também descobri o cinema, que se tornou minha paixão secreta, com os centavos que ganhava ajudando minha mãe. De vez em quando, me dava o luxo de ir às sessões de domingo, no Cine São Luís. Via filmes brasileiros, com Mazzaropi, Oscarito, Grande Otelo e Dercy Gonçalves, e saía de lá sonhando com esses mundos divertidos, cheios de música, danças alegres e roupas bonitas. Os anos foram passando tranquilos na nossa nova vida recifense. Terminei o ginásio com boas notas, apesar de todas as dificuldades iniciais de adaptação. Meu sonho maior era continuar estudando, talvez fazer o colegial, e depois um curso técnico em secretariado ou contabilidade, algo que na minha família ninguém tinha conseguido jamais, e que me parecia o caminho para uma vida melhor e mais independente. Mas quando completei 17 anos, em março de 1969, a vida nos pôs outra prova muito dura, que mudaria todos nossos planos familiares. Meu pai adoeceu gravemente dos pulmões. No começo pensamos que fosse uma gripe forte que não passava. Mas depois de vários meses, tossindo sangue e perdendo peso, os médicos do INPS nos deram um diagnóstico que gelou nosso sangue. Era pneumocônios, uma doença causada por respirar durante anos o pó fininho de algodão e outras fibras têxteis
na fábrica onde trabalhava. Os pulmões do meu pai estavam tão danificados que já não conseguiam funcionar normalmente. E os médicos foram muito claros: tinha que parar de trabalhar imediatamente se quisesse viver alguns anos mais. Para uma família como a nossa, que dependia completamente do salário do meu pai, essa notícia foi devastadora. Da noite para o dia, ficamos sem renda fixa, com gastos médicos enormes, e com a responsabilidade de manter meus irmãos menores, que ainda estavam estudando o primário. Minha mãe, com essa força incrível que sempre a tinha caracterizado, pegou as rédeas da situação familiar. Começou a trabalhar dia e noite, na sua máquina Singer, aceitando todas as encomendas que aparecessem, sem importar o quão complicadas ou mal pagas fossem. Fazia vestidos de 15 anos que levavam semanas inteiras, uniformes escolares às dúzias, até fantasias para peças de teatro das escolas. Eu, que já tinha 17 anos, e tinha aprendido muito do ofício durante todos esses anos, ajudando minha mãe, tomei a decisão mais difícil da minha juventude: abandonar para sempre meu sonho de continuar estudando e procurar um emprego de tempo integral, para ajudar a manter a família. Foi uma decisão que partiu meu coração, porque significava renunciar a todas as aspirações que tinha construído durante meus anos de ginásio. Significava aceitar que meu futuro não ia ser diferente do das gerações anteriores, de mulheres da minha família, que minha vida ia ficar limitada a trabalhos mal pagos, sem possibilidades de crescimento profissional. Mas ao mesmo tempo, sabia que não tinha opção. Minha família me precisava, e o amor e a lealdade para com os meus era mais forte que qualquer sonho pessoal. Além disso, minha mãe me tinha ensinado que as mulheres fortes fazem o que têm que fazer, sem se queixar, sem se lamentar, colocando sempre o bem-estar da família acima de tudo. Depois de procurar emprego durante várias semanas, batendo em portas de lojas, escritórios e oficinas, finalmente consegui um trabalho como vendedora, numa loja de tecidos muito prestigiosa do centro histórico do Recife, que se chamava A Casa dos Fios Nobres. Era um local elegante, com vitrines bonitas e clientela de classe média alta e alta. O dono, seu Antônio Pereira dos Santos, era um senhor mais velho, viúvo, muito rigoroso, mas justo, que tinha herdado o negócio do pai. Me contratou porque durante a entrevista demonstrei que sabia muito de diferentes tipos de tecidos, que podia distinguir entre algodões, sedas, linhos e materiais sintéticos, e que sabia aconselhar as clientes sobre que tecidos funcionavam melhor para cada tipo de roupa. O trabalho me agradava muito. Passava todo o dia rodeada de tecidos bonitos, de todas as cores imagináveis, sedas brilhantes da China, algodões macios de Pernambuco, rendas delicadas da França, veludos luxuosos da Itália. Aprendia constantemente sobre materiais novos, sobre tendências de moda, sobre técnicas de costura que as clientes mais sofisticadas me contavam. Minhas companheiras de trabalho eram mulheres mais velhas que eu, muito experientes, que me ensinaram não só sobre tecidos, mas sobre a vida. Estava a Dona Regina Santos, a encarregada, uma senhora de uns 50 anos que tinha trabalhado lá durante mais de 20 anos, e conhecia todas as clientes pelo nome. Também estava Benedita Oliveira, mais jovem, de uns 25 anos, solteira, que tinha um gosto requintado para combinar cores e texturas. O ambiente de trabalho era agradável e respeitoso. Seu Antônio era um patrão considerado que nos pagava em dia, dava 13º em dezembro, e até nos presenteava com cortes de tecido fino, para que fizéssemos vestidos novos para ocasiões especiais. Foi justamente lá, naquela loja elegante cheia de tecidos preciosos e sonhos de vestidos bonitos, onde conheci o homem que pensei que seria o amor da minha vida, mas que resultou ser meu pior pesadelo, o causante das dores mais profundas que experimentei nesses 73 anos de existência. Você também teve que deixar os estudos para ajudar sua família numa situação difícil? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque esses sacrifícios que fazemos por amor, muitas vezes definem nosso destino. Ele se chamava Antônio Silva de Oliveira. Era representante de vendas de uma empresa importante de linhas e botões de São Paulo, que se chamava Armarinho Fino do Sul. Vinha à nossa loja uma vez por mês,
para fornecer os produtos que seu Antônio precisava para abastecer sua clientela exigente. Antônio tinha 28 anos quando o conheci. 11 anos a mais que os meus 17, era um homem muito bonito e de presença imponente, alto, do físico atlético, com o cabelo preto penteado para trás com brilhantina, sempre perfeitamente barbeado. Se vestia com ternos de casimira escura perfeitamente passados, camisas brancas impecáveis e gravatas de seda de cores elegantes. Tinha modos muito refinados. Falava com um sotaque paulista educado, que para mim, soava muito sofisticado, e conhecia muito do mundo, porque viajava constantemente a trabalho para diferentes cidades do Brasil. Para uma mocinha de interior como eu, que tinha conhecido tão pouco do mundo além de Caruaru e Recife, Antônio representava tudo o que tinha sonhado: elegância, cultura, experiência e sucesso econômico. A primeira vez que conversamos foi numa terça-feira de outubro de 1969. Ele tinha chegado cedo pela manhã para fazer sua entrega mensal, e eu estava arrumando na vitrine umas rendas francesas, que tinham acabado de chegar de importação. Me aproximei para perguntar se precisava de ajuda com algo, e ele me olhou de uma maneira que me fez sentir borboletas no estômago. A senhorita que escolheu essa combinação de cores na vitrine tem muito bom gosto, me disse com um sorriso encantador, que me fez corar na mesma hora. Foi você quem fez esse arranjo tão bonito. Expliquei que sim, que gostava muito de combinar tecidos e cores, que tinha aprendido vendo minha mãe costurar, desde que era muito pequena. Ele escutou com muita atenção, fazendo perguntas inteligentes sobre minha experiência, demonstrando um interesse genuíno pelo que eu contava. A partir dessa primeira conversa, cada vez que Antônio vinha à loja, procurava conversar comigo, me perguntava sobre as tendências de moda que notava entre as clientes, sobre que tipos de tecido se vendiam mais, sobre minhas opiniões a respeito dos produtos novos que ele trazia. Ao terceiro mês dessas conversas cordiais, mas cada vez mais pessoais, Antônio me convidou formalmente para tomar um café depois do meu trabalho. Me propôs numa sexta-feira de tarde, quando já estava terminando minha jornada, e ele tinha concluído seus negócios com seu Antônio. Senhorita Maria Conceição, me disse com aquele sorriso que me derretia completamente. Gostaria de convida lá, para tomar um café na confeitaria A Pérola do Recife, que fica aqui perto do centro. Se a senhorita quiser, e se seus pais derem permissão, claro. Fiquei nervosíssima, porque nunca tinha saído sozinha com um homem, nem sequer para tomar algo tão inocente como um café. Na minha família e na sociedade daquela época, uma moça direita sair com um cavalheiro sem a supervisão dos pais era algo muito mal visto. Mas o respeito com que Antônio me tratou, e sua insistência em pedir permissão aos meus pais me tranquilizou. Naquela noite falei com meus pais sobre o convite. Minha mãe se mostrou preocupada. Esse senhor é muito mais velho que você, filhinha, e viaja tanto por trabalho. Você acha que as intenções dele são sérias? Mas meu pai, que já estava muito debilitado por sua doença pulmonar, via com bons olhos. É um homem estabelecido, com bom trabalho e boa presença. Se as intenções dele forem honradas, poderia ser uma boa oportunidade para Maria Conceição. No sábado seguinte, tivemos nosso primeiro encontro formal. Antônio chegou pontual para me buscar em casa, vestido com um terno cinza elegantíssimo, e carregando um buquê pequeno de rosas vermelhas, para mim, e uma caixa de chocolates finos, para minha mãe. Seus modos foram impecáveis, cumprimentou respeitosamente meus pais, explicou exatamente aonde ia me levar, e a que horas me traria de volta. A confeitaria A Pérola do Recife era o lugar mais elegante onde eu tinha estado na vida. Tinha mesas com toalhas brancas de linho, cadeiras estofadas em veludo vermelho, lustres de cristal que pendiam do teto, e uma vitrine enorme cheia de doces franceses que pareciam obras de arte. Antônio pediu café expresso para ele e chocolate quente para mim, junto com 2 fatias de torta de morango que estava deliciosa. Durante as 2 horas que estivemos lá, me contou sobre sua vida, seu trabalho, suas viagens,
por diferentes cidades do Brasil. Me falou de restaurantes elegantes em São Paulo, de hotéis luxuosos onde se hospedava quando viajava, das diferenças entre os costumes de diferentes regiões do país. Eu escutava fascinada, me sentindo como Cinderela no baile real, desfrutando de um mundo de luxo e sofisticação, que jamais tinha imaginado que poderia conhecer. Antônio era um conversador extraordinário, culto, interessante, que me fazia sentir importante e especial com a atenção que me prestava. Me contou que tinha nascido em Campina Grande, na Paraíba, mas que se tinha mudado jovem para São Paulo, para estudar comércio e fazer carreira nas vendas. Que tinha trabalhado muito duro para chegar ao posto que tinha, que ganhava muito bem, e que estava poupando para se comprar uma casa própria em alguma cidade tranquila, onde pudesse se estabelecer definitivamente quando se cansasse de tanto viajar. E sua família? Perguntei com curiosidade. Tem irmãos? Pais? Meus pais já faleceram quando eu era jovem. Me explicou com uma expressão de tristeza, que me comoveu. Tenho uma irmã casada que mora em Salvador, mas nos vemos muito pouco pelas distâncias e o trabalho. A verdade é que levei uma vida bastante solitária, focado só em trabalhar e me superar economicamente. Essa resposta me deu muita pena dele. Me imaginei o difícil que devia ser viver sem família próxima, sem raízes fortes, sempre viajando, dormindo em hotéis e comendo em restaurantes. Me pareceu uma vida bem-sucedida, mas vazia, e pensei que talvez eu pudesse preencher esse vazio emocional que parecia ter. Nos encontros seguintes, que se tornaram regulares cada vez que ele vinha ao Recife, Antônio se mostrou como o cavalheiro perfeito. Sempre me levava a lugares bonitos que eu não conhecia. O Teatro Santa Isabel, para ver peças teatrais. O Museu do Estado para admirar arte colonial. Restaurantes elegantes, onde provei pratos sofisticados que nem sabia que existiam. Me tratava como uma verdadeira dama. Abria as portas do carro para mim, puxava minha cadeira para eu sentar, nunca permitia que eu pagasse nada. Me presenteava com flores, perfumes Francis, lenços de seda bordados, que comprava em suas viagens de trabalho. Para uma moça de família humilde como eu, acostumada às limitações econômicas e à vida austera, aqueles detalhes me pareciam de conto de fadas. Quando contei para minha mãe sobre esses presentes caros, se preocupou ainda mais. Maria Conceição, filhinha, um homem não gasta tanto dinheiro numa mulher, a menos que tenha intenções muito sérias. Você tem certeza do que sente por ele? Tá preparada para as responsabilidades que vêm com um namoro formal? Mas eu estava completamente apaixonada, ou pelo menos achava que estava. Antônio representava tudo o que tinha sonhado para meu futuro: segurança econômica, um estilo de vida elegante, a possibilidade de conhecer o mundo além da minha pequena realidade recifense. Além disso, ele me fazia sentir bonita, inteligente, digna de amor e respeito. Depois de 6 meses de encontros regulares, Antônio veio uma tarde falar formalmente com meu pai, para me pedir em namoro oficial. Se apresentou na nossa casa vestido com seu melhor terno, carregando uma garrafa de conhaque caro para meu pai, e um arranjo floral lindo para minha mãe. Seu Antônio, disse ao meu pai com muita seriedade, venho pedir respeitosamente a mão de sua filha, Maria Conceição, para estabelecer um namoro formal com intenções matrimoniais. Posso oferecer estabilidade econômica, respeito e um futuro digno. Meu pai, que cada dia estava mais doente e mais preocupado com o futuro de todos seus filhos, recebeu a proposta com alívio e esperança. Antônio, você parece um homem honrado e trabalhador. Se Maria Conceição concorda, e você promete cuidar e respeitar ela sempre, tem minha bênção. E assim começou oficialmente nosso namoro, que duraria 10 meses, até o dia do nosso casamento. 10 meses durante os quais Antônio continuou sendo o homem perfeito que tinha conhecido, sem mostrar jamais os sinais do que realmente era, do que me esperava uma vez que me tivesse completamente sob seu controle, como sua esposa legal. Durante esses meses de namoro, ele vinha à nossa casa, cada domingo que estava no Recife, almoçava com toda a família, trazia presentes para meus irmãos menores, doces, importado, brinquedos caros, que comprava em São Paulo. Para meus pais, trazia remédios especiais para meu pai, que cada dia respirava com mais dificuldade, e tecidos finos para minha mãe fazer vestidos novos. No início,
Tudo parecia saído de um conto de fadas. Antônio era atencioso, generoso, respeitoso com toda a minha família, e sempre cumpria exatamente o que prometia. Quando dizia que chegaria às 2 da tarde do domingo, chegava às 2 em ponto. Quando prometia me trazer um presente especial de suas viagens, sempre cumpria com algo lindo, que me deixava sem palavras. Me escrevia cartas românticas, quando estava viajando, usando um papel fino com o timbre da sua empresa, e uma caneta Tintero, que escrevia com uma tinta azul, muito elegante. As cartas estavam cheias de palavras doces, sobre o quanto sentia minha falta, sobre os planos bonitos que tinha para nosso futuro juntos, sobre as cidades que conheceríamos, quando fôssemos marido e mulher. Minha querida Maria Conceição, dizia uma dessas cartas que guardei durante muitos anos, cada quilômetro que me afasta do Recife, é um quilômetro que me aproxima mais da certeza de que você é a mulher com quem quero dividir o resto da minha vida. Quando estou em Salvador vendo as praias da Bahia, penso em como linda você ficaria com um vestido da cor desse março. Quando provo a comida baiana, imagino o dia em que poderemos viajar juntos, e você possa conhecer todos esses lugares maravilhosos que o Brasil tem para oferecer. Essas cartas chegavam à minha alma porque representavam tudo o que eu sonhava: viajar, conhecer o mundo, viver experiências diferentes das da minha família, que sempre tinham sido limitadas pela pobreza e pelas circunstâncias difíceis. Antônio me oferecia uma vida completamente diferente, cheia de possibilidades que nem sequer sabia que existiam. Mas houve algumas pequenas sinais durante o namoro que, na minha inexperiência e meu enamoramento cego, não soube interpretar como os avisos que realmente eram. Sinais que agora, depois de tantos anos, posso ver claramente como indícios do caráter controlador e possessivo que Antônio escondia atrás de sua fachada de cavalheiro perfeito. O primeiro sinal foi sua reação quando contei que minha amiga Socorro, da escola, tinha me convidado para sua festa de aniversário de 18 anos. Era uma festa familiar, na casa dela com os pais presentes, completamente inocente. Mas quando pedi permissão para ir, Antônio franziu o senho com desagrado. Você também viveu a experiência de um namoro que parecia perfeito no início? Me conta nos comentários, se notou sinais que depois entendeu que eram advertências. Uma festa com muitos jovens solteiros? Perguntou com um tom que não tinha escutado antes. Maria Conceição, meu amor, as senhoritas comprometidas não devem andar em festas onde pode haver rapazes bebendo, que as desrespeitem. Além disso, o que vão pensar de você, se te virem se divertindo sem seu noivo presente? No início, interpretei isso como ciúmes normais, como sinal de que me amava tanto, que não suportava a ideia de que outros homens me vissem. Me pareceu até romântico que fosse tão ciumento e protetor. Então não fui à festa da Socorro, e quando ela me perguntou por que tinha faltado, inventei uma desculpa sobre ajudar minha mãe com um trabalho urgente de costura. O segundo sinal foi sua atitude para com minhas amigas do trabalho. Cada vez que mencionava alguma conversa que tinha tido com Benedita ou com Dona Regina, ele mudava o assunto rapidamente, ou fazia comentários depreciativos. Essas mulheres solteironas sempre estão cheias de inveja das que conseguimos um bom partido, ou não te convém muita amizade com empregadas. Quando for minha esposa, vai ter um nível social diferente. Esses comentários me incomodavam porque eu apreciava muito minhas companheiras de trabalho, que sempre tinham sido generosas e carinhosas comigo, mas Antônio tinha uma maneira muito convincente de explicar seus pontos de vista, sempre usando argumentos que soavam lógicos e que tinham a ver com proteger nosso futuro casamento de influências negativas. O terceiro sinal, que deveria ter sido um alerta vermelho gigante, foi sua insistência em que deixasse meu trabalho na loja assim que nos casássemos. Uma esposa de Antônio Silva não precisa trabalhar, me dizia com orgulho. Seria uma vergonha para mim que as pessoas pensassem que não posso sustentar minha própria mulher. Além disso, vai estar muito ocupada cuidando da nossa casa e se preparando para ser mãe. Naquela época eu interpretei isso como generosidade da parte dele, como sinal de que me amava tanto, que queria me poupar dos aborrecimentos do trabalho remunerado. Mas agora entendo
que era a primeira manifestação da sua necessidade de controlar completamente minha vida, de me isolar de qualquer independência econômica ou social que pudesse ter. Quando meu pai morreu em abril de 1970, aos 48 anos de idade, depois de meses de agonia respirando cada vez com mais dificuldade, Antônio se mostrou muito solidário e compreensivo com minha dor. Pagou parte dos gastos do funeral, trouxe flores caras, acompanhou toda a família durante o velório e o enterro. 2 semanas depois do funeral, quando ainda estávamos todos mergulhados na tristeza pela perda do meu pai, Antônio veio falar com minha mãe com uma proposta que mudaria definitivamente meu destino. Dona Francisca, disse com muita seriedade, vejo que a situação econômica da família está muito difícil sem seu Antônio. Acho que o melhor para Maria Conceição e para toda a família seria que adiantássemos o casamento. Eu posso cuidar de Maria Conceição e também ajudar economicamente a família com o que precisarem. Minha mãe, sobrecarregada pela viuvez recente, pelas dívidas do funeral e pela preocupação de como ia sustentar sozinha meus irmãos menores, viu essa proposta como uma bênção do céu. Antônio tem razão, filhinha, me disse naquela mesma noite. É um bom homem que quer te dar segurança e também ajudar a família. Nestes tempos tão difíceis, não podemos nos dar ao luxo de rejeitar uma oportunidade assim. Então, 3 meses depois do falecimento do meu pai, Antônio e eu nos casamos pela igreja, numa cerimônia simples, mas bonita, na Paróquia do Espírito Santo no Recife. Eu levava um vestido branco simples, mas elegante que minha mãe e eu tínhamos feito trabalhando juntas durante as noites, copiando um desenho que tínhamos visto numa revista de noivas. O vestido tinha manga longa de renda de coute modesto, saia ampla até os tornozelos com uma cauda curta, e um véu de tule que tinha pertencido à minha avó Antônia. Me sentia como uma princesa de conto, completamente feliz e cheia de esperança pelo futuro maravilhoso que me esperava junto ao meu príncipe encantado. Antônio estava lindíssimo com um terno preto elegante, gravata borboleta branca e uma rosa branca na lapela. Durante toda a cerimônia segurou minha mão com ternura. Me olhava com olhos cheios de amor. E quando chegou o momento de dizer sim, aceito, sua voz soou firme e convincente. Depois da cerimônia religiosa, fomos ao cartório para fazer o trâmite legal. E depois tivemos uma pequena recepção num salão modesto que Antônio tinha alugado. Estiveram presentes minha mãe e todos meus irmãos, alguns parentes distantes, minhas companheiras de trabalho e alguns amigos de Antônio, que tinham vindo especialmente de São Paulo. A primeira surpresa, desagradável, veio imediatamente depois do casamento, quando já estávamos de lua de mel, num hotel bonito do Recife. Antônio me anunciou, sem me consultar previamente, que eu teria que renunciar imediatamente ao meu trabalho na loja de tecidos. Uma esposa de Antônio Silva não trabalha fora de casa, me disse com uma firmeza que não tinha mostrado nunca durante o namoro. Que classe de homem eu seria se permitisse que minha mulher continuasse trabalhando? As pessoas pensariam que não posso sustentar minha própria família. Quando tentei explicar que gostava muito do meu trabalho, que seu Antônio dependia de mim, e que o dinheiro extra nos viria muito bem para nos estabelecer, se aborreceu visivelmente pela primeira vez, desde que o conhecia. Maria Conceição, você já não é uma mocinha solteira que pode fazer o que quer. Agora é minha esposa, e tem que se comportar como tal. Já está decidido, e não se fala mais do assunto. A segunda surpresa foi ainda mais impactante e dolorosa. Íamos nos mudar imediatamente para Campina Grande, deixando minha família no Recife. Mas você disse que poderíamos visitar minha mãe regularmente. Lembrei com angústia. Meus irmãos menores me precisam, especialmente agora que não tem pai. Sua família agora sou eu, me respondeu com uma frialdade que me gelou o sangue. Uma mulher casada pertence ao lar do marido, não ao dos pais. Além disso, conheço as sogras intrometidas. Se moramos muito perto da sua mãe, sempre vai estar interferindo no nosso casamento. Naquela mesma semana,
sem me dar tempo de me despedir adequadamente do meu trabalho, das minhas amigas, da minha família. Empacotamos minhas poucas pertences e nos mudamos para Campina Grande. A viagem foi silenciosa e tensa, muito diferente das conversas alegres que tínhamos tido durante o namoro. A casa que me tinha descrito com tanto entusiasmo, sim, existia. E sim, era bonita, tal como me tinha pintado. Tinha 2 andares, 3 quartos, banheiro completo, cozinha ampla, quintal, com espaço para plantas. Mas desde o primeiro dia, me senti como um pássaro enjaulado numa prisão dourada. Antônio estabeleceu regras muito rigorosas, desde o princípio. Eu não podia sair de casa sem sua permissão, e sem que ele soubesse exatamente aonde ia, com quem e por quanto tempo. Não podia fazer amizade com as vizinhas, porque as mulheres fofoqueiras só trazem problemas aos casamentos. Não podia convidar minha família para nos visitar, porque minha casa é meu castelo, e não gosto de ter gente estranha. Durante as primeiras semanas tentei me adaptar, pensando que talvez fosse normal que os recém-casados precisassem de tempo para se ajustar a viver juntos. Mas logo entendi que o que estava vivendo não era adaptação normal, mas sim controle absoluto disfarçado de proteção e amor. Quando fiquei grávida, 2 meses depois do casamento, pensei que talvez a chegada de um bebê suavizasse o caráter de Antônio e nos unisse mais como família. Como estava enganada. A gravidez só piorou seu comportamento controlador e possessivo, e me preparou para o horror que viveria no momento mais vulnerável da minha vida, o nascimento do meu filho. Você viveu a experiência de se dar conta de que a pessoa com quem se casou era completamente diferente de quem conheceu durante o namoro? Compartilhe sua história nos comentários, para que outras mulheres possam aprender de nossas experiências. Durante esses primeiros meses de casamento, descobri que Antônio tinha opiniões muito fortes sobre tudo. A roupa que eu devia usar, como devia pentear meu cabelo, até mesmo quem deviam ser minhas amigas. No começo, interpretei isso como preocupação, como cuidado. Ele dizia: uma mulher comprometida não deve usar esse tipo de vestido, ou porque você precisa sair com a Socorro. Ela não é boa companhia para você. Lembro bem da primeira vez que ele demonstrou seu temperamento mais difícil. Foi num domingo. Estávamos passeando na Praça da Independência, e encontramos um antigo colega meu da escola, o Carlos. Cumprimentei ele alegremente. Conversamos por alguns minutos sobre os velhos tempos. Quando Carlos foi embora, Antônio apertou meu braço com força. Quem era aquele por que estava tão alegre falando com ele? Perguntou com uma raiva que me assustou. Expliquei que era apenas um colega de escola, mas ele não acreditou. Vi o jeito que olhava para ele. Está me fazendo de bobo. Fiquei chocada com a acusação, com a raiva na voz dele. Chorei, jurei que não havia nada, e finalmente, ele se acalmou, até pediu desculpas. É que te amo demais, Maria Conceição. Tenho medo de te perder. Aceitei as desculpas, claro. Afinal, não era um sinal de amor ele ter ciúmes? Não era assim que os homens apaixonados se comportavam? Pelo menos era o que eu pensava na minha ingenuidade de menina do interior, que só conhecia relacionamentos pelas radionovelas que ouvia enquanto costurava. As coisas pioraram quando meu pai faleceu, em março de 1970. Foi um golpe terrível para toda a família. Ele tinha apenas 48 anos, mas a doença pulmonar o consumiu rapidamente. Antônio me apoiou durante o velório e os primeiros dias de luto, mas logo depois veio com uma proposta que mudaria tudo. Vocês estão passando dificuldades agora, sem o salário do seu pai. Por que não nos casamos logo? Posso cuidar de você e ajudar sua família, me disse. A proposta parecia generosa, e minha mãe, preocupada com o futuro, me incentivou a aceitar. É um bom homem, filha, e quer te dar segurança. Nos tempos de hoje não se acha isso facilmente. 3 meses depois do falecimento do meu pai, estávamos casados. Foi uma cerimônia simples, na mesma igreja que frequentávamos. Eu com um vestido branco simples que minha mãe fez, ele com seu melhor terno. A primeira surpresa veio logo depois do casamento. Antônio anunciou que eu deveria deixar o emprego na loja. Minha mulher não precisa trabalhar. Que tipo de marido eu seria se não pudesse sustentar minha esposa? Disse com uma firmeza que não havia mostrado durante o namoro. Quando tentei argumentar que gostava do meu trabalho, que o dinheiro extra ajudaria, ele foi inflexível.
Está decidido, Maria Conceição. A segunda surpresa foi ainda mais impactante. Íamos nos mudar para Campina Grande, onde ele tinha sua casa. Mas e minha família? Perguntai aflita. Eles ficam no Recife. Você agora tem sua própria família, que sou eu, respondeu secamente. Nossa casa em Campina Grande era realmente bonita, muito melhor que qualquer lugar onde eu tinha vivido antes. Tinha 3 quartos, sala ampla, cozinha bem equipada, até mesmo um quintal, com algumas árvores frutíferas, que me lembravam um pouco de Caruaru. Mas logo me senti como um pássaro em gaiola dourada. Antônio estabeleceu regras muito rigorosas desde o princípio. Eu não podia sair de casa sem sua permissão, e sem que ele soubesse exatamente aonde ia, com quem e por quanto tempo. Não podia fazer amizade com as vizinhas, porque as mulheres fofoqueiras só trazem problemas aos casamentos. Não podia convidar minha família para nos visitar, porque minha casa é meu castelo, e não gosto de ter gente estranha. Durante as primeiras semanas, tentei me adaptar, pensando que talvez fosse normal que os recém-casados precisassem de tempo para se ajustar. Mas logo entendi que o que estava vivendo não era adaptação normal, mas controle absoluto disfarçado de proteção e amor. Nos primeiros meses de casamento, descobri também outro lado dele que não conhecia. Antônio bebia. Não era alcoólatra, não bebia todos os dias, mas quando bebia se transformava, ficava agressivo verbalmente, me acusava de coisas absurdas, como estar olhando para outros homens ou não estar cumprindo meus deveres de esposa. Foi numa dessas noites, depois de voltar de uma viagem longa, que ele bebeu mais que o costume e me forçou a ter relações, mesmo eu não querendo. Sou seu marido, tenho meus direitos, disse enquanto rasgava minha camisola. Chorei a noite toda, me sentindo suja e usada. De manhã, ele não se lembrava de nada, ou fingia não lembrar. Algumas semanas depois, percebi que estava grávida. Tive sentimentos contraditórios. Alegria por ter um filho, medo de como Antônio reagiria, receio de como seria criar uma criança tão longe da minha família, praticamente sozinha a maior parte do tempo. Quando contei a Antônio, sua reação foi estranha. Não demonstrou alegria nem tristeza, apenas disse: então é melhor começar a economizar dinheiro. No início, pensei que fosse preocupação financeira, mas logo entendi que não era só isso. Era como se a gravidez fosse apenas um inconveniente, algo que interferiria na sua vida confortável. As viagens dele continuaram normalmente. A gravidez não mudou sua rotina em nada. Enquanto isso, eu enfrentava os enjoos matinais sozinha, as dores nas costas, o cansaço. Não tinha uma mãe ou uma amiga por perto para me aconselhar, para segurar minha mão nos momentos difíceis. Consegui convencer Antônio a me deixar visitar minha família quando estava de 5 meses. Foi um alívio estar com minha mãe, que me deu conselhos sobre a gravidez, preparou remédios caseiros para minhas dores, costurou roupinhas para o bebê. Meus irmãos estavam animados com a ideia de serem tios. Aqueles 10 dias foram como um oásis no deserto da minha solidão. Voltei para Campina Grande mais confiante, pensando que talvez o nascimento do bebê amolecesse o coração de Antônio, que talvez nos tornássemos uma família de verdade. Comecei a preparar o quartinho, a tricotar sapatinhos, a sonhar com um futuro melhor, mas à medida que minha barriga crescia, Antônio parecia mais e mais distante. Raramente me tocava, nunca acariciava minha barriga, ou falava com o bebê, como eu via outros pais fazerem. Quando eu tentava envolvê-lo, dizendo coisas como: sentiu esse chute? Acho que vai ser jogador de futebol. Ele apenas respondia com um desinteressado e voltava a ler seu jornal. Numa das raras consultas médicas que tive, em que Antônio me acompanhou porque estava em Campina Grande, o Dr. Joaquim, um senhor já de idade avançada e único médico da pequena cidade, comentou que o bebê parecia grande e que o parto poderia ser complicado. Talvez seja melhor ir para o Recife quando estiver perto da data para ter o bebê num hospital maior, sugeriu. Fiquei assustada e olhei para Antônio esperando apoio, mas ele apenas deu de ombros. Doutor, minha esposa é do interior, forte. Mulheres como ela têm filhos no meio da roça e seguem trabalhando. Não precisa desse exagero. Saí do consultório me sentindo humilhada e mais apreensiva ainda. Naquela noite, enquanto Antônio dormia, chorei silenciosamente. Estava com medo do parto, medo de estar sozinha, medo do que aconteceria comigo
e com meu bebê. Pensei em fugir para a casa da minha mãe no Recife, mas não tinha dinheiro próprio. Antônio controlava cada centavo que entrava na casa. No dia seguinte, tentei mais uma vez falar sobre irmos para o Recife, para o nascimento. Pelo menos estaríamos perto da minha mãe, que poderia me ajudar com o bebê nas primeiras semanas, argumentei. A resposta dele foi dura: sua mãe tem os próprios filhos para cuidar. E já falei que não vamos gastar dinheiro com hotel no Recife quando temos uma casa perfeitamente boa aqui. Percebi então que estava sozinha naquela jornada. O homem que havia prometido me proteger e cuidar estava mais preocupado com dinheiro e conveniência do que com meu bem-estar ou o do nosso filho. Pela primeira vez me perguntei que tipo de pai Antônio seria, e o pensamento me encheu de tristeza. Você reconhece esses sinais de controle e manipulação que eu vivi? Conta nos comentários se passou por algo parecido, porque reconhecer esses padrões pode ajudar outras mulheres a sair antes que seja tarde demais. Depois de tudo que compartilhamos juntos, depois deste percurso pelos momentos mais difíceis e mais dolorosos da minha vida, só me resta dizer uma coisa. Obrigada de todo o coração. Obrigada por me acompanharem até o final deste relato tão íntimo e tão difícil de contar. Se chegaram até aqui, não são pessoas qualquer que só assistem vídeos por entretenimento. São parte de uma comunidade muito especial, que realmente se interessa por conhecer, por aprender, por entender as experiências humanas mais profundas com um coração aberto e sem julgar. Hoje percorremos juntos os caminhos da minha juventude em Caruaru, minha adaptação à vida de cidade no Recife, meu trabalho na loja de tecidos, meu namoro que parecia de conto de fadas, mas que escondia sinais de alerta que eu não soube reconhecer. Cada história, cada lembrança, cada experiência que compartilhei com vocês foi um convite a refletir sobre nossas próprias vidas, nossos próprios relacionamentos, nossas próprias decisões, a história completa do que vivi durante meu casamento, o nascimento terrível do meu filho João, e como consegui sair adiante e reconstruir minha vida. Isso vou contar nos próximos vídeos, porque esta história ainda não termina aqui. Falta o mais duro, mas também falta o mais bonito, como encontrei a força para me libertar, como aprendi a me valorizar, como pude criar meu filho longe da violência. Agora quero saber de vocês, qual de todas essas experiências que compartilhei hoje foi a que mais os tocou, ou a que mais os fez refletir? Escrevam nos comentários, agora mesmo. A opinião de vocês é muito importante para mim, porque me ajuda a entender que aspectos da minha história podem ser mais úteis para outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Se este vídeo os fez refletir, se lhes ensinou algo novo sobre os sinais de alerta nos relacionamentos, se lhes deu esperança de que se pode sair adiante depois da dor mais profunda, deixem seu gostei neste momento. Não é só um clique sem importância, é o que diz ao algoritmo do YouTube que este conteúdo vale a pena e que deve chegar a mais pessoas que também precisam escutar essas mensagens de esperança e fortaleza. E se valorizam este tipo de conteúdo real, honesto, profundo e bem contado, se inscrevam no canal agora mesmo. Aqui não fazemos conteúdo superficial para passar o tempo. Fazemos um trabalho profundo de cura, de educação, de criar consciência sobre temas que podem salvar vidas. Cada vídeo novo é uma nova porta para histórias que quase ninguém conta, contadas de uma maneira que quase ninguém se atreve. Quando estão inscritos neste canal, não perdem nada, nem as experiências mais impactantes, nem os conselhos mais importantes, nem as mensagens que podem mudar vidas. Quem está inscrito, não só escuta histórias, as entende, as sente, as usa para crescer como pessoa e para ajudar outros. E você, já faz parte desta comunidade de corações abertos? Além disso, compartilhem este vídeo com alguém que conheçam, que possa precisar escutar esta mensagem. Talvez seja uma amiga jovem, que está começando a namorar e precisa conhecer os sinais de alerta. Talvez seja uma irmã, uma prima, uma colega de trabalho, que está num relacionamento que não a faz feliz. Talvez seja uma mãe que quer ensinar as filhas a se valorizarem e a não aceitar menos do que merecem. Pode ser que hoje, graças a você ter compartilhado este vídeo, alguém aprenda a reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais. Pode ser que alguém encontre a coragem para pedir ajuda, para buscar apoio,
para tomar as decisões difíceis que vão livrar-la de uma vida de sofrimento. E agora, algo muito importante que quero dizer, especialmente às mulheres jovens que me estão assistindo. Se estão vivendo um relacionamento onde seu namorado ou marido as controla, as isola da família e amigas, as faz sentir culpadas por coisas que não são sua responsabilidade, as critica constantemente ou as faz sentir que não valem nada sem ele, essa não é uma relação de amor verdadeiro. O amor real não controla, respeita. O amor real não isola, conecta. O amor real não machuca, cura. O amor real não tira confiança, a constrói. Se seu parceiro faz você se sentir pequena, assustada, sozinha ou sem valor, não é amor o que você sente, é dependência emocional disfarçada. Por favor, não esperem chegar ao ponto onde eu cheguei, abandonada e sangrando numa mesa de parto. Não esperem até que sua vida esteja em perigo real para buscar ajuda. Procurem apoio na família, em amigas de confiança, em organizações que ajudam mulheres em situações de violência. No Brasil, temos o 180 Central de Atendimento à Mulher. Temos as Casas da Mulher Brasileira. Temos os centros de referência especializados em todos os estados. Vocês merecem ser amadas com respeito, com ternura, com consideração. Merecem um parceiro que as apoie nos seus sonhos, não que os destrua. Merecem alguém que as faça crescer como pessoas, não que as faça se sentir menos. Não se conformem com migalhas de carinho, quando merecem um amor completo e saudável. Compartilhem este vídeo com todas as mulheres que conhecem. Falem sobre esses assuntos nas suas famílias, com suas filhas, com suas amigas. Enquanto continuarmos guardando silêncio sobre a violência doméstica, enquanto continuarmos fingindo que esses problemas não existem, ou que são assuntos privados, vão continuar havendo mulheres que sofram em silêncio. Durante todos esses anos, guardei esta dor no meu peito, mas hoje entendi que minha história pode ser a luz que outra mulher precisa para encontrar seu caminho. Se uma só pessoa, que está me assistindo, conseguir reconhecer os sinais de perigo a tempo, se uma só mulher encontrar coragem para pedir ajuda por causa do que compartilhei hoje, então cada lágrima que derramei, cada noite que passei em claro, cada momento de medo, terá valido a pena, porque não sofremos em vão quando nosso sofrimento pode evitar que outras passem pelo mesmo. Não choramos em vão quando nossas lágrimas podem secar as lágrimas de outras. Não sangramos em vão quando nossas feridas podem evitar que outras sejam feridas. A força que encontrei para sair daquela situação, a coragem que desenvolvi para recomeçar, a paz que conquistei depois de tanto caos, tudo isso está ao alcance de qualquer mulher que decida que merece mais, que o vale mais, que o pôde mais. Aos meus 73 anos, olhando para trás, posso dizer que cada cicatriz conta uma história de vitória. Cada marca no meu corpo e na minha alma é testemunho de que sou uma sobrevivente, não uma vítima. Porque vítima eu fui apenas algumas horas naquela mesa de parto. O resto da minha vida, escolhi ser uma guerreira. E vocês também podem escolher ser guerreiras. Podem escolher escrever uma história diferente. Podem escolher que suas filhas cresçam vendo exemplos de mulheres fortes, independentes, que se respeitam e exigem respeito. A história que comecei a contar hoje vai continuar nos próximos vídeos. Vou contar como encontrei forças onde pensava que não havia, como descobri que tinha uma coragem que nem sabia que existia, como aprendi que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Mas por enquanto fiquem com esta reflexão. Nenhuma mulher nasce para ser capacho. Nenhuma mulher nasce para aguentar desrespeito. Nenhuma mulher nasce para viver com medo. Nascemos para sermos livres, para sermos felizes, para sermos respeitadas e amadas de verdade. E antes de me despedir, fiquem até o final da música de fundo deste vídeo. Vejam as imagens finais, que minha neta Fernanda escolheu especialmente para acompanhar minha história. Respirem fundo e pensem em tudo que compartilhamos hoje, porque a vida continua lá fora, esperando que a vivamos com dignidade, com amor próprio, com a cabeça erguida, e lembrem sempre, somos mais fortes do que imaginamos, mais valiosas do que nos fizeram acreditar, e sempre, sempre, há uma maneira de seguir adiante. Espero vocês no próximo vídeo, onde vou contar como consegui encontrar a força para mudar minha vida,
para sempre, com todo o meu carinho. Maria Conceição dos Santos, de Campina Grande, Paraíba. Que Deus os abençoe e os proteja sempre.